Então agora nós precisamos completar lá. Vou segurar Ctrl e apertar 1 para voltar onde é que a gente estava. Vou segurar Ctrl e apertar de novo para copiar essa parte. Ctrl C, vou Ctrl 1. E aqui a gente vai colocar essa parte aqui dizendo que é quantidade, porque a gente está na quantidade. E para a gente dizer aqui, a gente pode colocar simplesmente o nome do componente. Tá? Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar aqui, ó, tedit, porque aí nós informamos que é do tipo do componente tedit, entre parênteses o que? Sender, ou seja, o componente que está em foco, em uso agora. Então é do tipo tedit sender, porque aí a gente só precisa copiar e colar, ó, a gente só vai copiar, Ctrl C, e colar lá no outro de valores e só trocamos que é valor. Então como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vem aqui com o evento selecionado, com change, e damos um Ctrl V, só que não vai ser quantidade desse aqui, esse aqui vai ser valor. Então vou dar um Ctrl, aqui seguro o Ctrl e aperto nele para ir até lá, seleciono Ctrl C, ou simplesmente digito lá, vou no Ctrl U para voltar para cá. Ó, aqui no preço unitário eu vou colocar valor, ou seja, ele vai formatar o campo do tipo valor, edit, no que? No edit selecionado. Vamos dar um F9 para ver o que vai acontecer? Então, ele tem que formatar exatamente como a gente quer. Vou colocar 1 aqui, ó, tá digitando. Vou apagar tudo, ficou 0. Vou colocar 1, ficou 1 centavo. Vou digitar o A, não acontece nada. S, D, F, R, não aceita nenhum outro caractere que não for. Estou digitando letras, ele não está aceitando. Perfeito, funcionou. Então vamos colocar aqui o preço unitário, agora vou colocar 0, 0, 0, 10 reais. E aqui na quantidade, vou digitar T, F, ó, nada acontece. Vou digitar 1, ficou 10. Vou apagar tudo, ficou 0. Agora vou colocar 1, ficou 1. Vou apagar 1, vou colocar 2, ficou 20. Vou apagar tudo, vou colocar aqui, o 2. Aí, tudo bem, isso aí. O que eu quero fazer também? Ao entrar aqui, eu quero selecionar, pode selecionar tudo, quero deixar assim para digitar por cima. Quero entrar aqui e já digitar por cima. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar aqui nessa, vamos dar um F12, a gente vem aqui mais um pouquinho para baixo. Aqui no componente a gente pode selecionar assim, ó. Vamos até a opção aqui do evento, propriedade do evento on click, ou seja, ao clicar nesse meu componente vai acontecer alguma coisa. O que é essa coisa? Vai selecionar toda essa informação, todos os dados ali digitados. Então, venho aqui on click, escrevo o nome do meu componente, edit, quantidade, ponto, select all. Eu copio ele e vou colocar o mesmo aqui para o preço unitário. Ou clique, e aqui vou colocar o que? O nome dele, que é preço unitário. Vou salvar, vou dar um F9, vamos ver como vai se comportar. Então, ao clicar, quando eu entro aqui, ele seleciona tudo. Aí eu posso colocar a quantidade que eu quero. Aqui, clico, ele seleciona já tudo e posso colocar o valor que eu quero. No caso aqui, 2,50. 2,50. E agora, eu posso vir aqui e dar um Enter. E aí ele seleciona preço 2,50 vezes 2 dá R$ 5. Certinho. Agora nós queremos que o subtotal comece a acontecer, ou seja, nós vamos inserindo os itens e vai somando esse total. Da mesma maneira que a gente vai inserindo os itens aqui, ele vai acrescentando 1, 2, 3, 4, 5. Como é que a gente faz isso? Aqui, a gente primeiro vai fazer ele ser esse autoincremento. Clicamos aqui no nosso código de barras e a gente vai até a opção aqui do OnKDAO, clicamos no Ctrl, entramos aqui no Insere Item. E aqui onde é que ele está? Para sempre receber 1, nós queremos fazer com que ele fique aumentando, multiplicando. Como é que a gente vai fazer isso aí? Nós vamos criar uma variável. Nós chegamos aqui, escrevemos var, escrevemos aqui i, e o i ele vai ser o quê? 2 pontos integer. É ele que vai fazer acontecer para nós. Então aqui, o i nós vamos fazer o seguinte, podemos colocar aqui o i, 2 pontos igual, fdmt itens.recordCount, certo?
Então, ele vai receber o valor da quantidade de itens de registros que tem dentro desse nosso componente. Então, se ele tiver, ele começa no zero, né? Se ele não tiver nada, ele vai receber zero. Mas aí o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar mais um. E aqui nós substituímos pelo i. Vamos dar um F9, vamos ver como é que ele vai estar funcionando, se realmente vai estar certinho. Então vamos só simplesmente dar Enter. Perceba que ele está lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está crescendo. Isso mesmo, perfeito, é assim mesmo. Agora, o que nós vamos fazer? Ele está crescendo. Agora, essa parte aqui está ok. Nós precisamos agora fazer com que nós possamos aumentar esse subtotal. Então, aqui nós vamos já colocar o nome dele, propriedade name, edit subtotal, certo? Então, aqui eu já tenho essa propriedade pronta aqui. Vamos ver aqui onde é que ela está. E ela é que vai fazer com que vai acrescendo para nós. Deixa eu procurar aqui, ó, frmain subtotal. Então vai ser esse aqui. Eu vou copiar ela e nós vamos dar um Ctrl C aqui, vamos dar um F12 e vamos colar lá para cima. Então aqui embaixo, ó, vamos dar um Enter, colamos, Ctrl Shift C, ó, e aqui a gente tem uma variável, ó, valor subtotal. Nós vamos copiar esse nome de variável e colar aqui embaixo, ó, na variável do nosso form, que vai ser do tipo real, ou seja, números quebrados. Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Valor, ó, edit, vou copiar esse nome aqui, que vai ser o name dele aqui para ter uma referência certa. Ó, Ctrl V. O que vai ter aqui? Ó? Quando eu executar ele, ele tem dois parâmetros, VV tipo, do tipo string, e VV valor soma. Então, qual é que é a ideia? Sempre quando acrescentar um item, ele vai somar ou diminuir, porque depois nós vamos usar para retirar. Assim como a gente está inserindo itens, a gente também vai usar para retirar os itens. Então, vamos copiar aqui. Primeiro parâmetro é o VV tipo. Se o VV tipo for igual a mais, eu tenho essa minha variável aqui, VV valor subtotal, recebe VV valor subtotal, que ele inicia com 0, então 0 mais o VV valor da soma, que é esse aqui, ó. Eu vou informar para ele qual é o valor para ele ficar acumulando nessa variável. Mas se o VV tipo for diferente de que ele não for mais, ou seja, eu posso colocar menos para ele subtrair, aí ele vai fazer o else aqui. Então, se ele for igual a mais, vai fazer essa linha. Caso contrário, se não for mais, ele vai vir para o else, vai fazer essa linha aqui. Aí o VV valor subtotal vai receber o VV valor subtotal menos o VV valor soma. Ou seja, ele vai diminuir o valor da soma que eu estiver informando. E aí, depois disso que ele fazer isso, ele vai pegar esse valor de variável aqui, vai ver valor subtotal, e vai informar lá para o nosso componente edit valor subtotal na propriedade texto dele. Então, esse valor aqui que ele está somando ou subtraindo vai vir para nosso texto aqui, ó, no edit valor subtotal. Nós vamos formatar nesse formato de valores, para que apareça valores, certo? Então, nós vamos copiar essa nossa procedure aqui. Nós temos que fazer duas coisas, tá? Temos que copiar, Ctrl C, e dizemos que é mais e o valor que é. E quando que nós vamos somar? Nós vamos somar aqui, ó, quando inserir o código de barra. Então, a gente desce aqui um pouquinho, OK down, aqui no insere item, seguro Ctrl, aperto. Então, quando ele chegou aqui, o que eu vou fazer? Eu vou inserir o quê? Posso inserir já aqui, ó. Dá um Enter para cá, subtotal, abre e fecha parênteses. Se lembra o primeiro parâmetro? Mais, que eu quero que ele soma. Vírgula, o que eu quero que ele soma? Esse valor aqui, ó. Ou simplesmente, para ele não fazer esse cálculo de novo e não ocupar memória, a gente já tem esse valor aqui, ó. Podemos colocar esse aqui, a gente vai ver como que se comporta, certo? Tudo bem. Ao mesmo tempo, é bom a gente iniciar esse subtotal, esse valor aqui, Ctrl C, vou copiar ele, clico aqui para copiar a minha janela. Ao abrir essa minha janela, eu quero que, aqui ó, no OnShow, clico aqui ó, no OnShow,
quero que ele zere ela, porque ele pode vir com valores, e geralmente vem com valores de memória. Então eu zero ela para já iniciar como zero, certo? Então vamos dar um F9, vamos ver como que vai se comportar isso. Então, aqui eu vou dar um Enter, ó, R$ 50 já estava R$ 50, então não mudou muito. Então vou dar mais um Enter, ó, foi para 100. Vou tirar esse zero aqui e vou colocar 2. 2 e aqui R$ 3. Aqui eu vou dar um Enter. Ó, 106. Por que 2 vezes 3, 6? Ó, ele inseriu aqui. 2 vezes 3, 6. E aqui 5 vezes 10, 50. 5 vezes 10, 50. Aqui eu vou colocar 20. Ó, 20. E o que vai acontecer? Aqui eu vou colocar, deixar R$ 3. Então aqui vai ser 60. Vê? Eu vou entrar aqui e vou dar um Enter. Olha só, 3 vezes 20, 60. Muito bem. Então aqui deu quanto? 166. Perfeito, está somando certinho o nosso valor. 22. Vamos dar um Enter aqui. Vamos deixar só 2 aqui. E aqui vamos colocar 1. 10 centavos. Então vamos entrar aqui para dar o Enter aqui. E deu os 20 centavos aqui. 166 com 20 centavos. Perfeito, está funcionando muito bem. Então, agora o que a gente precisa fazer, tá? Esse valor aqui, ó, isso aqui eu tenho que desabilitar ele para ninguém digitar, tá? E aqui eu também quero fazer o seguinte, quero ao dar o Enter aqui, como é que a gente vai fazer? Por quê? Às vezes você vai clicar na quantidade e no preço, quando precisa ter o preço aumentado ou diferenciado, aí nós precisamos inserir. Então, ao entrar aqui, quando eu der 13, o que eu tenho que fazer? Quando eu clicar no Enter. E aqui, quando der o Enter. Então, eu quero que depois que der o Enter aqui, que o foco venha para cá, para não ter que clicar com o mouse. Quando eu der o Enter aqui, que o foco venha para cá, para não clicar com o mouse. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A primeira coisa, nós vamos desabilitar esse subtotal para ninguém digitar. Para isso, a gente seleciona ele, escreve aqui Read Only, ó, Read Only, deixa True, somente leitura. E aqui, no OKDown dele, a gente vai fazer o seguinte, ó, OKDown, if igual a 13, ok, igual a 13, vai fazer o quê? Nós vamos fazer o edit código de barras, vamos escrever aqui, ó, edit código de barras, ponto 7 focos, para ele receber o foco lá. Vamos copiar isso aqui e o mesmo a gente coloca aqui, ó. Se der o Enter ali, a gente vai colocar. Dá um F9. Se der o Enter nesse campo, ele vai para o campo de cima. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar 2 de 5, eu vou dar um Enter, ele foi o foco lá para cima, sem mexer no mouse. Vou dar um Enter para confirmar. Maravilha. Aqui vou colocar que é R$ 10. Vou dar um Enter, foi lá o foco para cima e dou um Enter de novo. 20. Perfeito, está fazendo certinho. R$ 5 vezes 2 deu 10. R$ 10 vezes 2 deu 20. 20 mais 30, mais 10, 30. Perfeito. E agora aqui estou digitando, ó, e não consigo alterar nada. Perfeito, é assim mesmo que está fazendo. Então assim a gente vai inserindo, ó, está automaticamente aumentando aqui os nossos números ali. Depois nós vamos trabalhar na parte da exclusão. Na parte da exclusão, o que a gente quer fazer? Na parte da exclusão, a gente quer, por exemplo, apertar um código e vai excluir ele. Então, nós vamos criar um menu. E para isso, nós vamos aqui, vamos criar uma janela nova, com o botão direito do mouse em cima do nome do nosso projeto, Add New VCL Form. Bem, da mesma maneira, nós queremos criar que ele atinja o tamanho de 768 aí do nosso vertical. Para isso a gente clica aqui client, aí a gente coloca 6. Podemos colocar deixar 800. Então, mas aqui nós podemos deixar apenas 400 ou o tamanho que a gente quer no horizonte.
E aqui sim que a gente coloca 800. Ele vai pegar o máximo ali. Daquela maneira que a gente colocou, aqui a gente vai deixar normal. E também a gente vai tirar essa parte aqui, ó, do style. Tirar aqui e deixar no. Perceba que nós não queremos deixar ele maximizado, mas nós queremos que apenas apareça à direita, um pouco à direita, sobre essa nossa parte do código de base, nessa parte assim acima, que vai aparecer o menu, que vai ser as exclusões ou outras opções dos Fs que a gente vai selecionar. Então aqui a gente vai colocar, perceba que nós temos aqui o screen dele. Olha onde é que está o meu mouse. Nós vamos clicar, segurar e arrastar até o final, que vai ser a posição onde vai abrir essa janela. Perceba que ele está menos 55. Nós vamos ter que deixar ele no zero. Podemos colocar bem à direita, certo? Então está aqui bem à direita e deixamos como com zero, certo? Muito bem. Então, nós vamos deixar a mesma cor, que é aqui. A gente pode fazer uma cor um pouco diferenciada se nós queremos. Vamos colocar aqui color, damos um Ctrl V, podemos deixar uma cor um pouquinho mais clara, só para a gente mostrar que teve uma nova tela chegando. Seguramos Ctrl e Shift e apertamos S de salvar. E aqui nós escrevemos o menu. Muito bem, então está aqui nosso menu. Aqui a gente pode usar aqui um componente chamado label. Escrevo aqui, label. Clico nele aqui e coloco ele aqui. Tá? Só para a gente mostrar o que é o título menu. Escrevo fonte, vem nos 3 pontinhos. Agora a gente vem aqui e coloca a cor branca nele. Vamos aumentar um pouquinho, deixar negrito. Podemos deixar Tarruma mesmo, ou o nosso Open, que a gente está colocando lá. E também deixamos, podemos deixar 14, certo? E aqui o alinhamento dele nós vamos fazer também ao top, para que ele fica bem em cima. Ele está o alinhamento justificado à esquerda, vamos colocar ao centro. E na propriedade caption dele, caption, escrevemos aqui, ó, menu. Perfeito. Seguro o Shift para aumentar um pouco aqui ele e clico na seta para baixo no meu teclado, com o Shift selecionado e a seta para baixo. Aqui mais abaixo eu tenho a opção também, deixar aqui, ó, aqui o alinhamento dele, ali já está ao centro. Nós podemos fazer um alinhamento mais centralizado ainda, se a gente precisar. Venho aqui até a opção Layout e seleciono Center, onde ele vai ficar mais centralizado. Vamos salvar. Então, quando que eu quero que abra essa janela? Aqui, volto no minha janela Main, clico aqui, venho aqui no OK Down e dou 2 cliques aqui. Então, eu vou selecionar uma tecla para poder aparecer essa minha janela para mim. Então, if key. Tem uma outra opção igual, outra opção para você usar para chamar uma tecla, se é para verificar se foi a tecla pressionada, é usando VK underline a tecla que você quer. Aqui é uma outra opção que aparece em todas as teclas para você. Então aqui eu quero colocar F4, ou seja, quando aparecer o F4, eu quero abrir essa janela para mim poder excluir o item. Então o que eu quero fazer, quando tem os itens lançados, quero retirar aquele item, clico no F4, seleciono o item para retirar ele. Então, se o case, a chave que é a tecla digitada for o F4, então o que eu faço? Vou chamar o meu form, aquela minha janela. Ele ainda não é reconhecido nessa minha janela. Eu estou aqui no meu UMain. Eu quero fazer ela reconhecer o menu. Para isso, para ele reconhecer aquela janela, nessa janela que eu estou aqui, eu seleciono Alt
aperto F11, que aí ele vai dar a opção para usar essa minha janela. Olha só, quando eu cliquei no Alt F11, ele trouxe para mim use essa Unity. Então, dou 2 cliques no menu, que aí ele vai reconhecer. Agora ele vai reconhecer FRM. Aqui eu vou escrever o nome dele aqui, ó. Venho na propriedade, escrevo aqui name, FRM, menu. Dou um Ctrl C e posso copiar aqui que ele já vai reconhecer ponto show modal. O que é o show modal? O show modal ele vai fazer com que abra essa janela para mim. Esse é o comando para abrir a janela para mim e deixar essa janela no principal. Então, eu posso usar só show, só que o show, depois se eu clicar na tela de trás, ela some. E o show modal não, ele só vai dar a opção de usar essa janela para mim. Então, salvo aqui. E agora, o que eu quero fazer? Quando eu chamei e abriu essa janela, eu quero digitar em algum lugar o ID desse meu item e quero dar um Enter para poder excluir ele. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para a gente fazer isso aí, a gente vai pegar e a gente já pode dar um F12 aqui.